Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui no meu canal. E eu recebi a seguinte pergunta, como lidar com alguém que me despreza, que é indiferente a mim? E por que que isso nos deixa obcecados pela pessoa? Veja, é muito interessante porque assim, é uma dinâmica que é cruel no fundo, né? Veja, você está sendo ali desprezado, a pessoa é indiferente a você, e ainda para piorar, o resultado é você ficar mais apegado a essa pessoa, você talvez desejar ainda mais essa pessoa, não é? Por que que isso acontece? O que está acontecendo aí? Enfim, e como lidar com isso, né? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui para vocês, certo? Então, se você já gostou do tema, já deixa o seu like, já se inscreva no canal para você não perder esse e outros conteúdos que estão rolando aí, com base até em conteúdos de treinamentos exclusivos meus, né? Tanto que agora eu vou utilizar o quê? Vou utilizar um conteúdo aprofundado do treinamento A Arte da Sedução. Veja, olha que interessante, né? Eu até explico, meus alunos sabem muito bem, né? E até quem se inscreveu, e aí você ainda pode fazer isso, porque ainda vai rolar, não é? Então é só clicar no link da descrição. Ou seja, semana que vem, de 31 de julho a 7 de agosto, eu vou dar 4 aulas aprofundadas sobre a arte da sedução, gratuitamente. Beleza? E para você receber os links é só você clicar no link da descrição e se inscrever, como eu disse, gratuitamente, mas durante esse tempo, depois elas vão sair do ar, beleza? Então o que acontece? O arte da sedução ela é muito importante e é muito poderoso todo esse conhecimento, porque ele nos ajuda a, primeiro, né, claro, agir de forma prática, melhorar a nossa postura, ser uma pessoa mais atraente, sedutora e assim vai, mas também nos ajuda a entender certas nuances psicológicas da arte da sedução para que, inclusive, a gente se proteja. E é justamente isso que eu vou explicar para vocês agora. Então veja, dentro da arte da sedução, o que eu vou explicar minuciosamente na Semana Arte da Sedução, nós temos dois aspectos basicamente fundamentais. A personalidade sedutora, perfeito? Que são as personalidades, né, que com certeza você tem uma personalidade sedutora, os outros têm, assim vai, e que vão muitas vezes determinar certos comportamentos de vocês, e o processo sedutor, que são estratégias práticas para você ser uma pessoa mais sedutora, ou até o contrário, beleza? E uma das personalidades sedutoras, chamada coquete, é uma das que mais gera efeito, tá? Nesse sentido aí que a gente está descrevendo, ou seja, é a que, de certa forma, mais nos gera uma certa dependência, beleza? Justamente por essa dinâmica de uma certa autossuficiência e que, nesse sentido, nos leva a se sentir desprezado, a gente se sente desprezado, a gente se sente assim, né, jogado às traças, desvalorizados por essas pessoas e, em grande medida, a gente acaba se apegando. E é interessante, que é o que eu vou explicar para vocês agora, né, tudo isso, a dinâmica e como lidar e tal, né, mas assim, é interessante que muitas vezes eu até vejo pessoas esbravejando em comentários, dizendo, se alguém me trata assim, eu nunca mais olho na cara, né? E essas mesmas pessoas, não só olham na cara, mas como ainda, né, ficam lá na cama delas, assim, né, abraçado com o travesseiro, pensando por que estão sendo tratadas dessa forma. Então, veja, é algo que muitas vezes ultrapassa o nosso controle consciente, como muitos querem esbravejar. É algo que realmente pulsa na nossa cabeça. Então a pessoa, ela toma um espaço dentro da nossa cabeça que a gente não entende por quê. E agora vocês vão entender. Bom, então eu vou pegar o aspecto que é a essência da personalidade sedutora coquete. Vou ler para vocês e vou explicar detalhadamente. Vamos lá, A capacidade de retardar a satisfação é a arte insuperável da sedução. Enquanto espera, a vítima se mantém escravizada. As pessoas coquetes são os grandes mestres deste jogo, orquestrando um movimento de ir e vir entre a esperança e frustração. Elas atraem com a promessa de recompensa, a esperança de prazer físico, felicidade, fama por associação, poder, mas tudo isso é ilusório. Não obstante, só faz com que seus alvos as procurem cada vez mais. Então, bom, antes de eu continuar, aqui a gente já mostra uma dinâmica, né, que eu explico com profundidade nesta aula, talvez até uma das aulas mais acessadas do treinamento, né, que é o seguinte, em grande medida, é contraditório, porque parece que é justamente o que não se deve fazer para conquistar alguém, né? Então veja, o que eu devo fazer para conquistar alguém? Pô, se alguém legal, se alguém, né, bacana, vou lá, faço as coisas pela pessoa, me dou, e coisas nesse sentido, né? E é óbvio que isso também tem o seu lugar, isso deve ser feito, né? Senão nunca haverá um relacionamento de fato, beleza? Só que é estranho, porque a dinâmica contrária gera muitas vezes até um efeito ainda mais poderoso, que é o que a gente está colocando aqui, A pessoa retarda a satisfação, ela fica orquestrando, né, aqui, um movimento, perdão, de ir e vir entre esperança e frustração. Então, veja, quando a pessoa, ela
ela responde você. E aí ela é atenciosa, ela é atenta, ela pergunta de você, ela quer saber de você, aquilo te gera uma grande esperança, talvez você fique pensando, poxa, é agora que eu vou ter uma relação de verdade, eu tô apaixonado por essa pessoa e assim vai. Só que do nada ela some, ela fica 2, 3 dias sem falar com você, quando volta fala de uma forma fria, fala de uma forma assim, quase que assim, né, tá bom, vai, o que você quer? Não é? E aquilo te gera uma frustração enorme, é justamente o que ele coloca aqui, né? Só que aí passa um tempo, em alguma medida essa pessoa retoma e ela volta a ser atenta com você. Quais são os 2 efeitos que acontecem aqui? Primeiro, você perde a previsibilidade de qual é o seu valor. E isso afeta a sua mentalidade, logo você fica apegado a essa pessoa para tentar entender o que está acontecendo. Certo? Então vou explicar novamente, ó. Você tem uma percepção de valor sua, beleza? Então você acha que você é alguém legal, assim, assim, assado. E aí, só que veja, em grande medida, a gente tem essa percepção também salientada, fundamentada, tá? No que os outros nos oferecem. Então veja, se eu sou alguém legal, mas ninguém gosta de mim, aquilo de uma forma ou de outra vai me gerar um contraste, uma contradição interna, eu vou sofrer. Porque eu falo, pô, eu sei que eu sou legal, mas eu não entendo por que ninguém gosta de mim, né? Então você não é legal. Beleza? Se ninguém gosta de você, bom, probabilidade que você esteja errado, né? Agora, em grande medida, veja, quando você se apaixona por aquela pessoa em específico, aquela pessoa ela se torna o maior norte do seu valor próprio. O que, assim, é um pouco grave mesmo. Por isso que quando eu explico a arte da sedução em todas as aulas, eu mostro para vocês como se defenderem das estratégias, porque é fundamental. Isso não pode acontecer, mas é o que acontece. Então você tem uma percepção de valor, mas como você se apaixona, você suspende aquela percepção de valor, beleza? Suspendendo aquela percepção de valor, a pessoa pela qual você está apaixonada se torna o seu norte. Então se ela gostar de você, você gosta de você mesmo. Se ela não gostar de você, você não gosta de você mesmo. Espero que tenha ficado claro. Se não, você vai ter que participar da Semana Arte da Sedução para entender com ainda mais profundidade. Então é só clicar no link da descrição, beleza? E já dê o seu like aí se você está gostando do vídeo também, certo? Agora, o ponto fundamental é o seguinte, quando eu me apego a esta dinâmica, quando eu, mais uma vez, fico inseguro, e eu falei até numa aula que está disponível ainda aqui no canal, que é grave, as pessoas se afastam da gente quando a gente age dessa forma, né? Mas quando eu ajo de forma insegura, e não sei mais quem eu sou, vamos falar assim, tá? E eu dependo de que a outra pessoa me diga quem eu sou, ela querendo ou não me controla. E é justamente o que está acontecendo neste parágrafo aqui, vamos dizer, né? Que eu li para vocês, certo? Ou seja, a pessoa se aproveitando de uma certa paixão que você tem por ela, tá bom? Joga com você e te tira a previsibilidade, beleza? Quer um exemplo, tá? Imagine que de alguma forma, tá? Vamos lá, você tem uma rotina, beleza? Você acorda, escova os dentes, papapá. Mas vamos supor aqui, tá? Que você todos os dias acorda, levanta, tal, né? Escova os dentes, bababá. E aí você desce numa mesma padaria, compra o pão e volta pra casa, beleza? Todo dia você faz isso, tá? Só que depois de, sei lá, uns 5, 6 dias seguidos que você foi lá e comprou o pão, daqui a pouco você chega lá no mesmo horário, a padaria tá fechada. Aí você estranha, beleza. Aí no dia seguinte você vai lá, tá aberta. Aí no dia seguinte você vai lá, tá fechada. Aí no dia seguinte você vai lá, tá fechada de novo. Depois tá aberta, depois tá fechada. Acho que já deu para entender. O que vai acontecer é o seguinte, você vai começar a ficar ansiosa, porque você não sabe mais o que esperar se aquela padaria estará ou não aberta. É um exemplo bobo, mas é um exemplo que nos demonstra o quê? Nós o tempo inteiro estamos olhando para a realidade e tentando encontrar previsibilidade. Porque com a previsibilidade, nos sentimos mais no controle da nossa vida. Então, olha só, quando eu deposito toda essa confiança naquela pessoa e ela tira a previsibilidade de como eu me percebo, o que vai acontecer? Eu me frustro, eu me entristeço e, querendo ou não, eu me torno dependente daquela pessoa. Ficou claro? Olha só o poder de um mero ensinamento que já nos amplia aqui o imaginário, porque em grande medida, sabe qual que é uma das maiores proteções, né, já entrando aí, misturando a explicação da dinâmica com como lidar, né? Qual que é uma das principais formas de lidar com isso? É reconhecendo essa dinâmica. Porque assim você se protege. Como quando, por exemplo, um vendedor vem vender algo para você, por exemplo, e aí você já conhece as estratégias e você compra não mais baseado nas estratégias, no fazendo a pessoa, por exemplo, sentir a necessidade, mas se de fato você precisa daquilo. Como, por exemplo, sei lá, né? Você vê ali uma campanha onde a empresa ou utiliza da sensualidade, né? Uma mulher muito bonita, um homem muito bonito, e aí você acaba comprando por aquilo, né? Ou porque o carro parece muito veloz. Aí você acaba comprando por aquilo, por aquela imagem. Aí quando não, você vê, pô, mas eu não precisava disso, que sei lá.
Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, você não passa de 50 por hora em 90% das vias. Para que eu vou querer um carro tão veloz assim? Não vai me dar nada, né? Eu não vou conseguir utilizar daquilo. E aí eu compro por empolgação ali no momento. Então veja, em grande medida, quando você nota essas estratégias, elas perdem o poder sobre você. Beleza? Então, até continuando para a gente concluir tudo. Então, coquetes parecem plenamente autossuficientes. Não precisam de você, parecem dizer. E seu narcisismo tem um ar diabolicamente sedutor. Você pode querer conquistá-las, mas elas que dão as cartas. A estratégia da coquete é jamais oferecer a satisfação total. Imite a alternância de calor e frieza da coquete e você manterá o seduzido nos seus calcanhares. Então, mais um elemento aqui. Então, olha, você já está frágil, você já está com o seu valor dependente da opinião do outro, e para piorar, você olha para a pessoa e veja se isso vocês não vão. Me digam se vocês não se reconhecem nessa dinâmica. Escreve até nos comentários aí, eu me reconheço nessa dinâmica. Que é o seguinte, ó. Além de você estar fragilizado, beleza? Não sabe mais quem você é, tá dependente da pessoa, fica olhando toda hora se a pessoa entrou ou não entrou no WhatsApp, se ela viu ou não viu os seus status, se ela te respondeu ou não te respondeu, certo? Você ainda por cima vê essa pessoa bem. Parece que ela não liga pro que está acontecendo. Ela tá vivendo a vida dela. Ela está bem, tranquila, como por exemplo, ela não te respondeu. Mas não é porque ela está jogada na sua casa, no sofá, vendo um Netflix e tal, isolada, não. Porque ela está num bar, se divertindo com todo mundo e cagando pra você. Aquilo te afunda ainda mais. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Bom, então, em grande medida, todos esses fatores psicológicos, veja, eles, se a gente primeiro não reconhece, eles passam direto pelo nosso consciente. E aí, no nosso inconsciente, para usar essa dualidade, o que acontece é, a gente só se sente assim, como eu estou colocando. O ponto é, você só sente a sensação, você não percebe nada do que eu estou descrevendo aqui. Você só se sente mal, triste, frustrado, depressivo, beleza? Rejeitado, desprezado. E tudo aquilo lá mexe com você. E talvez você só se pergunte, por quê? Por que comigo? Caramba, o que eu fiz? Será que eu não presto mesmo? Será que eu não valho nada? E tudo aquilo fica na tua cabeça. Só que veja, olha que problema enorme. Tudo isso tá dentro da tua cabeça. Olha as perguntas que você se faz. Será que eu mereço? Por que comigo? Tá tudo perguntas voltadas ao seu comportamento, não é? Só que você não quer respostas suas. Você quer respostas da pessoa. Como quando, por exemplo, alguém que você ama muito termina com você. Você está muito apaixonado, a pessoa termina com você e começa a viver a vida dela. Você fica querendo saber dela por quê. E muitas vezes não tem motivo nenhum, a pessoa só parou de gostar e você não fez nada. E é assim mesmo, entende? Só que essa dinâmica, nesta forma que eu estou descrevendo para vocês, ela de fato gera obsessão. É por isso. Porque, como eu descrevi no início da aula, ela faz com que vocês, primeiro, não mais tenham controle e previsibilidade sobre o verdadeiro valor de vocês. Para piorar, vocês depositam toda a expectativa do valor próprio no outro. E para piorar, o outro não está nem aí para isso. Na verdade, o outro está jogando com você. Agora, olha, há pessoas que vão fazer isso de forma consciente. Mas há pessoas, como eu explico até na aula, tá? Que vão fazer isso porque elas agem assim. Elas são dessa forma mesmo. A vida delas é instável. E a gente, muitas vezes, não consegue lidar com isso. Ó, pra vocês terem uma ideia, um dos primeiros alunos que eu tive, né? Ele participou do treinamento, se eu não me engano, e virou aluno particular. Porque ele queria tirar dúvidas diretamente comigo, aprender diretamente comigo e por aí vai, né? Foi muito legal porque em menos de 2 meses, mais ou menos, ali, ele já começou a namorar com alguém e está com essa pessoa até hoje. Isso faz uns anos e até hoje é meu aluno, inclusive, né? Olha só, a coisa funciona. Entender isso da forma apropriada funciona muito, não é? Só que veja, em um momento, teve uma vez que a gente chegou nesta aula aqui e eu comecei a explicar para ele. E é uma aula que conforme você vai vendo, dá assim até uma vontade de ter esse poder. Vocês vão sentir isso, né? Eu lembro claramente de uma conversa que eu tive com ele numa dessas aulas que eu dei sobre esta personalidade sedutora, o coquete, e explicando para ele, eu mostrei para ele que, por exemplo, eu pessoalmente não consigo ser do jeito que um coquete é. E ele percebeu-se assim também. Só que o que acontece? Quando a gente cai na mão de um coquete, vamos usar assim, vamos supor que a pessoa que está te desprezando, sendo indiferente a você, é um coquete, tá?
Quando a gente cai na mão de uma pessoa assim, a gente tende a querer se vingar dessa pessoa, tá bom? Sendo também um coquete. Só que a gente não sustenta. Quer um exemplo? A pessoa vai lá e deixa de falar com você, tá bom? Você tá conversando normal. Passa 3 dias, tá conversando normal, ela para de te responder. Passa 3 dias, ela não te respondeu ainda. Do nada, ela te manda uma mensagem bonitinha, lembrei de você, tal, ignorando até o que vocês estavam falando. Do nada ela reaparece. Aí você pensa assim, agora eu é que vou dar o troco. Você não aguenta. Você fica ansioso demais. Você tá louco para responder essa mensagem. E você acaba respondendo e acaba conversando com a pessoa normal. E mesmo quando você tenta ali estender, vamos dizer assim, quer saber, não vou responder hoje. Você mais sofre por não responder do que se você tivesse respondido, é ou não é? Você fica pensando, e se eu não responder? E se a pessoa parar de falar comigo? E se ela pensar ao contrário? E se eu, na verdade, e se a pessoa mudou e eu tô perdendo uma chance? Olha quanta coisa fica na tua cabeça. Tudo isso está vinculado à incapacidade de vocês de reconhecerem essa dinâmica e por motivo, claro, vocês não conhecem isso. Simplesmente isso. Vocês não conhecem isso. Bom, então eu acho que aqui a gente já ampliou muito o imaginário de vocês, que é o que eu vou fazer com profundidade na semana A Arte da Sedução, que vai rolar semana que vem, gratuitamente, para quem se inscrever, de 31 de julho a 7 de agosto, e depois as aulas vão sair do ar, onde eu vou explicar a base da arte da sedução, a personalidade sedutora, o processo sedutor. Olha, é muita coisa que vocês vão aprender, tanto que assim, até já falo, assistam a aula 2 para vocês entenderem, aliás, a 1 e a 2 são fundamentais para vocês entenderem tudo que eu descrevi aqui, né? E é claro, já se inscreva no canal e dê o seu like para você também nunca perder conteúdos como este, que eu posto gratuitamente e muitas vezes o YouTube não avisa vocês, vocês acabam perdendo porque sai do ar em algum momento, tá bom? Mas eu espero aqui já ter deixado bem claro para vocês essa dinâmica, tá bom? E como lidar é fundamental que vocês primeiro entendam isso. E quando vocês entendem isso, o objetivo é que vocês revertam essa dinâmica. Então veja, a partir do momento que eu perco a previsibilidade, eu preciso recuperar a previsibilidade. A partir do momento que eu me torno obcecado, porque a pessoa preenche um espaço na tua mente, na tua vida, você precisa despreencher isso daí. Ou melhor dizendo, preencher com outro algo que não aquela pessoa. Então, o ponto fundamental é o seguinte, eu entendendo a dinâmica, tá? Eu preciso trabalhar na minha cabeça, tendo os recursos corretos, que, por exemplo, eu explico muito esta aula. Eu falo muito, lógico, da aplicação deste conteúdo, mas eu falo muito de como se proteger deste conteúdo, né? E vai por essa linha que eu estou explicando, só que com muito mais profundidade. É uma aula de 1 hora, né? Só dessa personalidade sedutora dentro do treinamento, né? Então o que acontece é, quando você entende essa dinâmica, que nem agora, pega, pausa, volta e reassista, vá anotando os pontos, você vai ver que você vai se reconhecer, e quando você se reconhece, você vai recuperando a previsibilidade daquilo. Então, é como eu explico para muitos alunos, muitas vezes dominar a arte da sedução não vai nem só fazer vocês mudarem a ação de vocês, mas vai mudar uma postura, digamos assim, de vocês, simplesmente pelo ponto de vocês saberem o que está acontecendo. Sabendo o que está acontecendo, recuperam a previsibilidade. Recuperando a previsibilidade, vocês recuperam o controle da vida de vocês e não ficam tão obcecados com alguém que não tem tanto valor assim, que geralmente é o caso do coquete, tá? Tanto que até, para você ter uma ideia, uma estratégia que uma pessoa sedutora pode utilizar, que é da fase 2, desencaminhe, criando prazer e confusão, é essa, mantenha-os em suspense, o que virá em seguida. Então você vê como uma coisa vai plugando na outra. Uma coisa vai plugando na outra. E eu vou explicando detalhadamente dentro do treinamento. Agora, o ponto fundamental é, enquanto vocês não entenderem isso que eu acabei de descrever, nenhuma estratégia vai funcionar. Nenhuma estratégia vai funcionar. Por isso, eu já adianto. Assistam e reassistam esta aula. Beleza? E mais importante ainda, participem da Semana Arte da Sedução. Porque eu vou explicar muito mais. E para quem assistiu essa e as 2 aulas anteriores que eu liberei aqui no meu canal, então por isso que eu já disse, já se inscreva no canal e já deixa o seu like. Porque talvez você não tenha assistido só porque não foi avisado. E é sacanagem, né? É sacanagem, mas, cara, é assim que são as redes sociais. Você precisa interagir para que você receba notificações. E aí, você assistindo, você vai estar muito mais preparada para a Semana Arte da Sedução, que, como eu disse, vai rolar gratuitamente de 31 de julho, segunda-feira, até 7 de agosto, segunda-feira. Depois ela sai do ar. Certo? Onde eu vou explicar detalhadamente o treinamento Arte da Sedução e, claro, como sempre, algo fundamental vai ser liberado para quem participar. Beleza? Então vejo vocês na semana A Arte da Sedução. Clique no link da descrição, faça o seu cadastro e, claro, sempre participe aqui para que você nunca perca nenhuma novidade e nenhuma surpresa
que, como a Semana Arte da Sedução será para vocês. Beleza? Então vejo vocês nas aulas da Semana Arte da Sedução.